Marcelo Starling é engenheiro civil e atua como gerente executivo da Incotep, empresa do grupo Aço Tubo. Nosso convidado é uma referência técnica em nosso setor, integrando grupos de estudos nacionais e internacionais para a normatização de estacas helicoidais, que são o principal tema abordado nessa conversa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nesta segunda temporada, estamos recebendo profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, permitindo aprofundamento sobre procedimentos executivos, equipamentos, normas técnicas, enfim, trazendo discussões valiosas sobre o tema. Hoje temos o imenso prazer de receber em nosso estúdio o engenheiro civil Marcelo Starling, gerente executivo da Incotep, empresa do grupo Aço Tubo, que atua no desenvolvimento de sistemas de proteção e ancoragem de alta qualidade, utilizados em aplicações geotécnicas e estruturais. Marcelo é uma referência técnica em nosso setor, sendo integrante de grupos de estudos nacionais e internacionais para a normatização de estaca helicoidal. Vamos explorar o tema de estacas helicoidais e sistemas de ancoragem. Sejam bem-vindos ao Fundcast. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer enorme estar aqui com vocês, bater um papo, compartilhar um pouquinho da nossa jornada aí com estacas helicoidais e tudo que já foi desenvolvido pelo mercado brasileiro. Legal. Então vamos começar com a sua apresentação. Como você decidiu seguir a carreira de engenharia? Foi uma escolha natural ou desde o início ou aconteceu de uma forma inesperada? Não, na verdade não foi nada natural. Eu sou filho de biólogo, meu pai é biólogo, professor, escritor de livros, e minha mãe é microempresária, tinha um salão de festas, um buffet de festas em Belo Horizonte. E então nunca tivemos nada na família voltado no segmento de exatas ou de engenharia. Mas eu sempre tive muita afinidade, muita facilidade para lidar com números em engenharia, com matemática, física. Então acaba que quando você chega ali no terceiro ano, você tem que fazer uma escolha de... Na escola você escolhia se você ia para biológicas, humanas ou exatas. E para mim foi uma escolha natural seguir no caminho de exatas, pela facilidade com números e tudo. E então quando eu chego nesse momento do que fazer, depois que eu já sabia que era exatas, eu sempre tive total apoio dos meus pais, liberdade, né? Eu sempre brinco que lá em casa a única coisa que meus pais exigiram da gente era respeito e ética. Esse era o valor zero lá em casa, tanto para mim como para os meus irmãos, o que eles exigiam é isso. O que a gente queria fazer, aí era com cada um. E aí, batendo um papo com amigos, com parentes, naquele terceiro ano ali, a engenharia civil veio se amadurecendo, veio tornando-se uma ideia. E eu tenho um amigo grande da família, que é um tio para mim, o Marco Aurélio, que é um engenheiro civil do segmento de pavimentação e tudo, que sempre foi uma referência para mim. Então, somando todos esses fatores, acabei caindo na construção civil. Legal, né? E a sua formação de graduação e pós-graduação, onde estudou? Quem foram seus professores? Eu fiz engenharia civil no Centro Federal de Educação de Minas Gerais, o Cefet-MG, então fiz engenharia civil lá. E depois acabei ingressando na pós de estruturas da UFMG, que era bem peculiar, que tinha algumas cadeiras de geotecnia dentro da pós de estruturas. Então foi meu primeiro contato com a geotecnia ali, onde acendeu uma luzinha, a gente começou a ficar interessado pelo assunto. E aí depois eu fui buscando outros cursos para me aprimorar. Eu fui para a parte fiz um MBA em gestão de negócios, depois fui fazer uma especialização em gestão de pessoas, enfim, aí eu fui avançando mais na parte de gestão. Mas a minha formação técnica foi nesse sentido. Com relação a professores, eu acho que a gente tem muitos professores na vida que às vezes não estão nem tão relacionados com o professor acadêmico, né? São professores que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Na parte acadêmica tem um professor que eu tenho um carinho especial, que é o professor Paulo Borges, que ele tinha um contato com os alunos que era muito mais um conselheiro, um aconselhamento, um amigo dos alunos naquela fase cheia de dúvidas do que propriamente o professor, além de ser um ótimo acadêmico, um ótimo professor. E já no segmento de geotecnia, minha grande inspiração sempre foi na professora Cristina Tsurra, da USP, que apesar de eu não ter feito curso diretamente com ela, eu tive a oportunidade de conviver com ela
em alguns congressos que nós fomos juntos fora do país, de estacas helicoidais, era uma grande referência nesse mercado, então ela acabou se destacando ali para mim como uma referência técnica acadêmica de geotecnia. Que legal. Conte-nos um pouco sobre como foi a experiência de estudar na Universidade de Chicago. Há muita diferença na forma como os norte-americanos enxergam a importância de gestão de pessoas em relação ao Brasil? Com certeza. Estudar na Universidade de Chicago foi uma experiência ímpar, né? O americano, de uma maneira geral, ele trata a gestão de pessoas, a liderança, como um pilar estratégico do negócio. Então foi muito rico ter essa vivência nos Estados Unidos, de entender um pouco mais sobre como eles enxergam isso e o valor que eles dão para esse tema. Apesar de no Brasil a gente estar iniciando, arrancando com uma valorização maior dessa habilidade, né, dessa característica, a gestão de pessoas ainda é um tema que precisa ser evoluído no país. Então, principalmente quando a gente fala de engenharia civil, esse não é um tema que é tão valorizado. Então, acho que esse ponto foi bem, abre o olho um pouco, traz uma visão bem diferente, um universo bem diferente do que a gente tem por aqui. Quando a gente fala também em gestão de pessoas, envolve até na escolha, né, de pessoas que vão trabalhar contigo. Com certeza. Né, você identificar as particularidades ou aquilo que você precisa de uma pessoa, né? Sim. A gente tem na engenharia, sempre a gente olha muito a questão técnica, ele tem, claro, tecnicamente como ele é, mas como é no dia a dia, no lidar com o dia a dia da própria empresa, das relações interpessoais, acho que isso é um... Sem dúvida. Agora tem umas palavras que estão na moda, né? Eles falam agora do fit cultural, o perfil da pessoa junto com o perfil da empresa, se dá match isso. Então isso é fundamental, não adianta o cara ser um ótimo técnico, um ótimo profissional, se os valores dele, a cultura dele não está alinhado com a da empresa. Então, eu acho que os RHs, as pessoas de recrutamento têm aberto um olho um pouco mais para isso. E nós, como gestores, como pessoas que estão à frente do negócio, temos que 100% olhar para isso. Isso é fundamental para o dia a dia da operação. Interessante, importante, hein? Você comentou sobre os cursos de MBA, de especialização em gestão de pessoas também, como a gente comentou agora, né? E de que forma esses cursos, né, contribuíram na complementação da sua formação técnica de engenharia e na sua própria carreira profissional? Assim, a engenharia é uma área extremamente técnica, né? É o que a gente acabou de falar aqui. A gente tem situações do nosso dia a dia extremamente técnico. Mas quando a gente dá um passo para trás para olhar isso, no final das contas, são sempre pessoas. São pessoas que a gente está tratando, fazendo a nossa gestão, ou como nossos liderados, ou como clientes, ou como fornecedores. Então, no final do dia, sempre é pessoa com pessoa. Como a gente brinca, é CPF com CPF. Então, essa habilidade de lidar com pessoas, de conseguir engajar essas pessoas, de trazer elas para o jogo, é fundamental. Eu acho que isso é um grande diferencial, é o que acaba dando um passo a mais na empresa, é conseguir trazer todo o time para esse engajamento, compartilhar que tanto os desafios quanto os méritos, os resultados alcançados é de um time todo. E não aquela velha cultura de se eu acertei fui eu, se eu errei foram vocês. Então, acho que isso é fundamental hoje no dia a dia. Então, vem uma geração com um perfil mental bem diferente da nossa geração. É um grande desafio lidar com isso. E cada vez mais nós temos que estar atentos às pessoas, a como engajar e como trazer essas pessoas para o negócio. E você acredita que conseguiu influenciar na sua carreira profissional, que possibilitou abrir portas e criar essas relações positivas na sua carreira? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que esse é o grande diferencial, foi o grande estralo na minha carreira. Né? Eu acho que pessoas técnicas existem aos montes no mercado, pessoas, e com certeza muito melhores do que eu tecnicamente, com muito mais bagagem que eu tecnicamente, mas conciliar essa parte técnica, essa visão de dono, de olhar para o negócio, tudo focado nas pessoas, isso para mim foi o grande diferencial na minha carreira, no meu ponto de vista. Legal. E então, comentar um pouco como foi o início da sua carreira, né, Marcelo? Você começou trabalhando já com projetos ou soluções geotécnicas, ou houve algum período de transição? Na verdade, isso sim foi uma coisa bem natural na minha carreira, que foi evoluindo, e quando eu vi eu já estava de cabeça dentro do segmento geotécnico.
eu trabalhei desde muito cedo, né? Sempre, desde novinho, sempre quis ter meu dinheiro, quis ter minhas coisas, então comecei a trabalhar sempre voltado para a área comercial e tudo, fazendo algumas coisas, e eu fui cair na área técnica numa grande construtora de apartamentos residenciais lá em Belo Horizonte, a MRV, acho que é bem conhecida também fora de Belo Horizonte. E ali eu tive meu primeiro contato com a engenharia civil. Foi onde despertou esse interesse na engenharia civil. Nesse momento eu já estava na faculdade, estava cursando engenharia civil. Tive esse primeiro contato que foi bem interessante, mas sim numa parte residencial, estruturas. E pouco tempo depois eu recebi um convite para ingressar numa grande siderúrgica brasileira. Eu fiquei numa área técnica onde a gente fazia venda de produtos para elementos estruturais. Então, isso foi gerando naturalmente uma necessidade que eu atendesse os segmentos de fundação, segmentos de geotecnia. Então, estacas cravadas, tubos cravados, estacas helicoidais, tirantes, isso foi aparecendo dentro da minha rotina ali, da área técnica comercial, e à medida que eu fui gostando do assunto, fui entrando mais no assunto, na hora que eu olhei para o lado, eu só cuidava da carteira de fundação, eu só cuidava dos clientes de fundação, então toda a parte técnica, toda a parte de desenvolvimento, interação com projetistas, interação com os executores, suporte em campo, isso veio vindo para mim naturalmente e em algum momento eu falei, acho que é só isso agora que está comigo. Você comentou ali sobre as referências como professores. Quais são suas referências na área geotécnica específica, né? Cara, isso, eu estava pensando sobre isso recentemente e, assim, acho que é difícil você citar uma ou outra pessoa para não ser leviano e acabar esquecendo uma pessoa. Nós temos grandes figuras, inclusive internacionalmente, que são brasileiros e são motivos de grande orgulho para nós brasileiros ter esses geotécnicos aqui. Então eu gostaria de olhar um pouquinho mais para quem esteve mais próximo de mim. Em primeiro lugar, acho que o engenheiro Danilo Policastro. Ele, para mim, é a grande referência técnica de estacas helicoidais no Brasil. Aprendi muito, muito com ele. Foi ser meu grande professor no segmento de estacas helicoidais, sem sombra de dúvida. Depois eu tive uma oportunidade interessantíssima de trabalhar com o engenheiro Francis Jones também, já falecido Francis Jones, mas um cara totalmente fora da curva. Ele conseguia enxergar a necessidade de obra e as capacidades fabris, industriais e conciliar isso de uma maneira incrível, né? Então, assim, existem vários outros, o próprio Walter Iorio, que é uma referência em tirantes, em auto-injetáveis, então não tem no Brasil quem conheça como ele. O Alaor Coelho, que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, me aprendi muito com o Alaor também. E mais recentemente agora o engenheiro Milzo Matos, que está inclusive a cargo da engenharia da Incotep. Ele teve uma vivência muito interessante, passando por Peru, Colômbia, obras na Bolívia, no Paraguai, e trouxe um conhecimento muito interessante da América Latina para a gente. Então, eu acho que ele tem uma capacidade muito legal de tropicalizar conhecimento, de trazer essas informações para dentro do dia a dia da operação, que eu acho que é um ponto bem interessante também. Muito legal. Tem alguma história sua marcante que no início da sua trajetória ou no momento te fez perceber que era isso mesmo que tu queria seguir? Eu acho que existem dois grandes momentos aí que viraram a chavinha na minha cabeça para o mercado geotécnico. O primeiro foi quando ainda lá na MRV eu desci o tubulão pela primeira vez. Então, na faculdade, tudo, chegou o diretor da empresa e falou, eu quero que todo mundo da área técnica, engenheiro, estagiário, técnico, desça dentro de um tubulão. Ele precisa entender os profissionais que eles estão pondo lá dentro. Então isso foi uma experiência que me chamou muito a atenção naquela época. E num segundo momento, na minha primeira visita a uma obra de linha de transmissão, quando eu fui acompanhar a execução das fundações de obra de linha de transmissão ali, eu vi toda a complexidade, todo o conhecimento que existia envolvido, toda a técnica aplicada naquela execução, e aquilo me chamou muito a atenção. Então, acho que foram esses dois os grandes momentos que viraram a chavinha para mim. Uhum. Bom, legal conhecer a sua história, né? Você também é uma pessoa que percebe que é gentil às pessoas que fizeram parte dessa sua história, né? Isso é uma coisa bem importante, a gente reconhecer quem em algum momento nos ajudou,
quer seja por alguma ação ou pela própria, né, representação, né? Assim, a pessoa... Eu acho que gratidão é uma coisa muito importante na vida, né? Acho que a gente passa por aqui, quem está do nosso lado, quem está estendendo a mão, quem está nos apoiando, eu acho que é fundamental. Legal. Marcelo, poderia falar um pouco, então, vamos mudar o assunto, vamos entrar na Incotep, no grupo Aço Tubos. Poderia falar um pouco sobre a história e atuação da Incotep dentro do grupo Aço Tubos? Qual o diferencial competitivo da empresa no mercado brasileiro? A Aço Tubo é uma empresa familiar, e a gente tem grande orgulho de falar isso, porque o mercado brasileiro, empresas familiares que chegam no tamanho que o Grupo Aço Tubo está hoje, com mais de 1.000 colaboradores e 51 anos de existência, é um motivo de grande orgulho, não só para os donos, para os fundadores que permanecem lá ativos, mas para todos os nossos colaboradores também. Então, hoje a Aço Tubo é a maior revendedora de aço, de produtos siderúrgicos na América do Sul, e a Incotep é uma parte desse grupo. A Incotep se tornou uma parte desse grupo quando, alguns anos atrás, eles falaram assim, gente, a gente pode aproveitar o relacionamento que a gente tem com as siderúrgicas e estar mais próximo do nosso cliente, entender um pouco mais a dor dele, beneficiar o nosso aço, entregar um produto de maior valor agregado para o mercado. Então, há cerca de 25 anos atrás, a Incotep nasce dessa mentalidade, desse conceito, e a Incotep ela vem evoluindo ano após ano com esse propósito de entregar valor para o nosso cliente. Né? É interessante não só agregar valor, mas também de ser uma relação direta com, por exemplo, vamos pensar assim, a Incotep ela trabalha com sistemas de ancoragem, vai falar sobre isso, as soluções técnicas, sim. Mas ela já lida direto com uma venda de um produto para aplicação na engenharia. Sem dúvida. Em que momento que a Incotep ela é o braço para falar com a engenharia ou não? Sim. No caso, a engenharia civil, vamos falar mais... Sim. A Incotep é o braço de sistemas de ancoragem do Grupo Aço Tubo. Então, quando a gente fala de sistemas de ancoragem, a gente fala desse segmento é canalizado na Incotep. Tá. Ela surgiu, então, especificamente como um apoio para sistemas de ancoragem. Exatamente. E ela surge com um propósito, um valor muito importante, que é entender a dor do cliente e transformar isso em solução. Ou seja, nós temos as revendas de aço que de fato estão ali vendendo aço. O propósito da Incotep não é vender aço, não é vender tirante, não é vender estaca. É agregar valor para o cliente, é entender as necessidades dele. Nós temos uma equipe de engenharia muito grande se fosse tratar de uma empresa comercial. A gente tem hoje, na nossa equipe de engenharia, 8 engenheiros na equipe da Incotep, com especialidades diversas, mecânico, civil, etc., geotécnicos. Então, o nosso foco está, de fato, em entender o que o cliente necessita e como a gente consegue agregar valor nisso. Como que a gente consegue entender essa necessidade do cliente e avançar na casinha, trazer desenvolvimento tecnológico, né? Nas paredes da fábrica nossa, em todo lugar você vê lá, nosso DNA é o desenvolvimento. Então, a gente... tenta entender o que o cliente precisa para desenvolver soluções para ele, para desenvolver produtos novos. A Incotep, então, ela chega a instigar para o grupo Aço Tubos, por exemplo, a necessidade de desenvolver um novo produto? Com certeza. Com certeza. Dentro, a gente utiliza o poderio do grupo, afinal de contas, é o maior cliente do segmento industrial, principalmente em São Paulo, da Arcelor, da Valorec, da Gerdau, então são os grandes siderúrgicas brasileiras, e a gente consegue trazer essa importância que ela tem lá dentro para ajudar no desenvolvimento de novas soluções para o mercado geotécnico. Legal. A gente já está falando um pouco, mas eu vou manter aqui esse questionamento, como é a integração da Incotep com os demais grupos, ou as demais empresas do Grupo Aço Tubos, que é um pouco, acho que nós estávamos conversando agora, né? Exato. Assim, aí tem 2 pontos muito importantes. O primeiro, existe uma cobrança muito ativa, que existe uma sinergia muito grande entre as empresas, porque as outras unidades da empresa, elas vendem tubos, barras, conexões, seja em aço carbono, seja em aço inoxidável, até chapas em aço inoxidável, e isso é aplicado, tudo leva aço hoje, né? Então, para mais diversos níveis de aplicações, você consome aço. Então, a gente sempre está junto deles, seja para indicar eles numa obra onde o cliente comprou um sistema de ancoragem, vai precisar de uma revenda de aço, alguma coisa ali na frente, ou o contrário, às vezes eles estão muito bem posicionados em algumas obras e trazem
a Incotep para essa negociação, para fazer um pacote para o cliente que atenda melhor todas as necessidades. Essa engenharia de integração é muito importante. E pensando nisso, criar uma divisão ou uma gerência de inteligência de mercado dentro do grupo, que tem a função justamente de consolidar todas essas informações e colocar isso de uma maneira mais clara para todos os players, todos os vendedores, todas as áreas de negócio da empresa, trazendo mais oportunidades de negócio e mais ganho na ponta para o cliente. E além disso, tem um outro fato importante, que é a internacionalização do grupo. Então, o grupo ASOTUBO, ele iniciou a internacionalização dele justamente pela Incotep. Há cerca de 4, 5 anos atrás, nós fizemos a aquisição de uma empresa que tinha atuação no Peru e na Colômbia. No ano passado, nós finalizamos esse processo de aquisição, chegando a 100% dessa divisão, dessa empresa no Peru e na Colômbia. E hoje nós temos uma integração muito grande entre essas empresas. Então nós temos engenheiros geotécnicos lá no Peru, na Colômbia, engenheiros civis, e com os daqui do Brasil existe um benchmark muito grande, uma troca de experiências e uma integração de portfólio. Então tem soluções que nós temos desenvolvido em outros países que não temos no Brasil e vice-versa, e a gente vai fazendo o alinhamento entre todas as empresas para trazer soluções mais completas. Hoje o Grupo ASOTUBO, a Incotep, na verdade, ela tem 10 soluções diferentes para o segmento geotécnico. E essas soluções são? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. A gente trabalha em todos os países, nós trabalhamos com tirantes maciços de alta resistência, que são os monobarras. Nós trabalhamos com os tirantes autoinjetáveis, nós trabalhamos com tirantes de cordoalha, nós trabalhamos com estacas helicoidais, com enfilagens para túneis, revestimento de estaca raiz, tela eletrosoldada para contenção e mineração. Nós trabalhamos com ferramentas de perfuração, isso muito mais focado em Peru e Colômbia hoje do que propriamente no Brasil. Nós trabalhamos com split set, que também é um tipo de contenção muito utilizado em minas underground, minas subterrâneas, e com locação de equipamentos. Então, no Brasil, nós temos a locação de toda a linha de equipamentos para proteção e ensaios, e também para instalação de estacas helicoidais, e fora do país a gente chega a ter perfuratriz, injetoras, etc. Bom, bem interessante. Ainda no papel da Incotep, eu fico imaginando, e aí, né, Marcelo, porque muitas vezes o cliente que faz o contato com vocês, muitas vezes no setor de compras, né, e ele envia um projeto, né, de contenção, estabilização, enfim, né, a sondagem, mas muitas vezes não tem a orientação exatamente do que ele está comprando, né? Eu quero um tirante, mas esquece, tem que ter placa, porca, enfim, né? Luvas, mangueira, enfim, né? Como que é feito esse atendimento ao cliente, né, pela equipe técnica da Incotep, para que as coisas, a contratação seja, né, mais tranquila para o cliente, que geralmente está lá alguém que não é da engenharia, né? Sim. Eu acho que ao mesmo tempo que esse é o grande desafio do negócio, é a grande diferencial da Incotep. Eu acho que a equipe comercial da Incotep é muito técnica. A gente faz um trabalho muito forte de capacitação das nossas equipes para que eles tenham condição de chegar junto a qualquer nível de cliente, seja esse cliente um executor, uma construtora, um projetista, e apoiar na especificação desse cliente. E quando você avança muito nessa casinha, você tem todo um respaldo da equipe técnica da Incotep. Então acho que esse de fato é o grande diferencial da Incotep no mercado hoje, a capacidade de apoiar o cliente no entendimento das reais necessidades, no entendimento, na especificação desse produto, que é o que eu acabei de falar. Nós temos 10 soluções. Eu não sou uma empresa que tem uma solução só e quero empurrar ela no cliente. Eu quero analisar de fato o que nós temos de melhor para a necessidade do cliente naquele momento. E pensando nisso, se a gente olhar um pouquinho para trás, nos últimos 5 anos, o Grupo ASOTUBO investiu 150 milhões de reais em máquinas, em softwares de automação, em softwares de monitoramento de produção, para aumentar a qualidade, para aumentar a produtividade, para ter maior controle de qualidade dos processos que são executados na fábrica. Então, assim, o grupo ele é muito disposto a investir em qualidade para se diferenciar no mercado. Então, esse é o grande ponto. Legal. Algum marco importante ou obra emblemática que represente bem o trabalho da Incotep? Acho que quando a gente fala de Incotep,
nós dividimos em 4 grandes unidades de negócio. A primeira delas é geotecnia, que são basicamente as obras de contenção. Então, seja para um rebaixamento de solo, seja para uma obra de infraestrutura, seja para um túnel, alguma coisa de rodovia. Então, essa é a primeira divisão de negócio. E nessa divisão de negócio, eu falo com tranquilidade que em todas as grandes obras que aconteceram nos últimos anos do Brasil, a Incotep esteve presente. Seja em obras de metrô, seja em obras do Rodoanel de São Paulo, por exemplo, que é uma obra bem emblemática, seja nas obras aqui do contorno de Florianópolis, que foi um desafio muito grande do ponto de vista geotécnico também, e que inclusive gerou para a gente uma premiação do CBT para a nossa atuação nesse projeto. Então, assim, na geotecnia eu acho que a gente consegue atuar de maneira bem ampla, além de, claro, outros projetos de menor visibilidade, mas tão importantes quantos. O segundo segmento são a energia. Então a gente vem de fundações de fato para parques solares, parques eólicos, construção de subestações, linhas de transmissão. E nesse segmento eu acho que tem 2 grandes grupos aí que eu gosto de destacar. O primeiro são as linhas de 800 kV, que são linhas muito pesadas, que vêm lá do Belo Monte até o Sudeste, trazendo energia dessa região. Então são cargas muito pesadas, é uma linha de quase 2.500 quilômetros, então você passa por todos os tipos de solo possíveis, então tem um desafio muito grande do ponto de vista geotécnico. E as outras são as obras no Rio Grande do Sul, que eu particularmente tenho um carinho especial, porque eu tive muito tempo nessas obras, envolvido diretamente nelas, e nessas obras você tem algumas dificuldades. Tem uma característica de cargas na região sul, por questões de vento, etc., que são bem particulares. Além disso, essas linhas passam dentro de arrozais. Então é uma área de corrosão muito forte. Nossas soluções, como a gente já discutiu aqui, são todas metálicas. Então tem uma característica especial. Além dos desastres naturais que infelizmente atingiram a região no ano passado, e apesar de tudo isso, as nossas fundações ficaram 100% intactas. Então, acho que essas 2 obras destacam-se muito no segmento de energia. A gente tem a parte de mineração também, mineração underground, que essas a gente tem um cuidado muito especial, porque nós estamos falando de vidas de pessoas trabalhando debaixo do solo, trabalhando numa região que qualquer falha pode ser muito grave. Nós já vimos acidentes em mineração em outros países, principalmente, com impactos gravíssimos. Então, as soluções que a gente vende para esse segmento são bem, bem importantes. Não que as outras não sejam, mas essa tem uma característica ainda especial. E por último, que a gente acabou de entrar nesse mercado, que é o mercado de proteção estrutural, então, onde a gente vende nossos tirantes, nossas cordoalhas, para resistir ou protender lajes, protender vigas, aumentando o espaçamento. E apesar de ser um mercado que a gente acabou de entrar, que a gente é iniciante, nós já conseguimos fornecer para algumas obras de pontes em São Paulo também, que são bem importantes. Pô, bem interessante, hein? Obrigado, foi interessante conhecer um pouco da tua história e da própria Incotep, né? E vamos iniciar, então, questões relacionadas ao tema técnico, estacas helicoidais, né? E acho importante, né, para começar, que você explique aos nossos espectadores o que são estacas helicoidais e as suas principais características técnicas. Estaca helicoidal é um elemento de fundação profundo. Então, nada mais é do que uma haste, em geral uma haste tubular, que é dotada de hélices soldadas ao comprimento dessa haste, e essas hélices que dão a capacidade de carga a esse elemento de fundação. Então, a capacidade de carga da estaca helicoidal ela é dada pela soma da capacidade de carga de cada um dessas hélices, de cada um desses pratos soldados ao longo da estaca. Esses pratos, eles são espaçados igualmente ou eles podem... Esses pratos, em geral, você começa de uma hélice menor e vai crescendo o tamanho para facilitar a penetração dessas hélices no solo. E o espaçamento entre elas é dado através do teorema de Boussinesq, você tem uma dissipação dos esforços ali, então é proporcional ao tamanho de cada uma dessas hélices. Perfeito. A história da estaca hélice, da estaca helicoidal, né? Ela vem de linhas de transmissão ou não? Como é que se deu essa vinda dela para aplicação aí como elemento de fundação para outras obras? A história da estaca helicoidal, apesar de ser bem recente no Brasil, é uma história bem antiga.
né? Ela foi usada inicialmente para a construção de faróis na costa há 120, 130 anos atrás. Então as primeiras notícias que se tem do uso de estaca helicoidal é para fazer fundações de farol. E nessa época, naturalmente, você não tinha os equipamentos que temos hoje, era feita uma instalação através de torque ou animal ou manual mesmo, torque humano mesmo. E quando ela veio para o Brasil, ela veio para atender uma necessidade de expansão da cadeia de transmissão do Brasil. Então existia uma necessidade de crescer com os projetos de linha de transmissão, e o Brasil é um continente. Então quando a gente vai encarar os desafios de construir uma linha de transmissão, é bem diferente de você encarar uma obra parada, né? Uma obra que ela está naquele lugar. Tem um canteiro único, né? Exato. Então é uma obra que se movimenta, é uma obra muito mais, às vezes, de logística do que propriamente civil. Então a estaca helicoidal ela veio para o Brasil há 25, 22 anos atrás, justamente para suprir essa necessidade de linhas de transmissão. O que acontece é que o mercado de linhas de transmissão ele tem um ecossistema próprio. Então as construtoras, as projetistas, as concessionárias, muitas vezes estão envolvidas só em obras desse tipo. E acabou que a estaca helicoidal não teve uma expansão, uma propagação em outros segmentos, como a gente começa a enxergar agora. Legal. As principais vantagens das estacas helicoidais em comparação com outros tipos de fundação profunda? A estaca helicoidal, eu enxergo nela duas grandes vantagens. A primeira está relacionada à logística, como eu acabei de citar. Ela é uma estaca que você faz com equipamento pequeno, você vai instalar ela, vai depender da carga naturalmente, mas você tem um equipamento hidráulico. Em geral, para a linha de transmissão, se trabalha com uma reta escavadeira, que atinge cargas de até 80 toneladas força, ou equivalente a isso. E para obras residenciais, ela trabalha com uma bobcat, equipamentos bem pequenos. Então, a parte logística dela é muito interessante. Você consegue fazer deslocamento simples com a reta escavadeira, você tem uma equipe de instalação muito pequena, você vai ter 3, 4 pessoas por equipe de instalação, te gerando uma produtividade, lógico, vai depender da logística, do deslocamento, mas em produção você chega a 200 metros por dia. Então, essa para mim é a primeira grande vantagem da estaca helicoidal. Além de você conseguir executar ela 100% sem o uso de concreto. Então, quando você vai fazer a instalação da estaca helicoidal, você faz uma conexão metálica, você faz todo o aparato metálico ali, em obras de logística complexa, onde você tem um problema de prazo, ela é incrível. Ela é incrível. E além disso, ela tem uma outra característica que potencializou o uso dela no mercado de linha de transmissão, que é a correlação entre o torque que você utilizou para instalar essa estaca e a capacidade de carga dela. Então, existem alguns coeficientes que a gente chama de KT que correlacionam essas duas grandezas. No Brasil, se a gente vai fazer uma obra de um prédio, a gente já não faz a quantidade de sondagens que deveria. Imagina numa obra de linha de transmissão que tem 1.000, 2.000 quilômetros de comprimento. Eles acabam fazendo uma sondagem a cada 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, essa correlação entre o torque e a capacidade de carga traz uma segurança incrível para a concessionária, para o dono da obra. Então, acho que esses são os dois grandes pontos. A gente vai falar um pouco mais sobre torque e comprimento de... Eu queria entender um pouco, você comentou sobre, eu posso utilizar uma reta escavadeira, né, numa obra de um pouco mais difícil acesso, ou uma bobcat até. Como que é a adaptação do sistema de cravação da estaca helicoidal nesses equipamentos, né? O que é instalado no bobcat ou numa reta escavadeira? E como é feita a emenda entre um segmento e outro da estaca helicoidal? Certo. Você tem esse equipamento hidráulico e você transfere a potência hidráulica dela para a lança, onde você normalmente tem a pá, tem a escavadeira do equipamento. Naquela parte do braço da lança da reta escavadeira, por exemplo, você vai fazer a adaptação de um rotor que vai transformar essa potência hidráulica do equipamento em torque, em giro. E abaixo disso você vai colocar um medidor desse torque, que é o torquímetro, e aí você coloca uma ferramenta para se adaptar à conexão da estaca. Então pode ser um diâmetro circular, um diâmetro quadrado, na geometria da sua peça. E a conexão entre essas estacas, existem algumas tecnologias diferentes fora do Brasil. No Brasil a gente sempre faz uma conexão macho-fêmea, uma bolsa macho-fêmea, e usando os parafusos ou pinos para fazer a conexão entre os segmentos. Então você trabalha com comprimentos de peça
que possibilitem a utilização do braço do seu equipamento. A gente está falando de uma Bobcat, você vai usar 1,5 m, 2 metros no máximo. Se você está falando de reta escavadeira, você pode usar 3 metros, 3,5 metros, dependendo do ponto de instalação, até 4 metros. E para você atingir a profundidade que você precisa, o comprimento, você vai fazendo essas emendas, tantas quanto forem necessárias. Bem interessante. Existem situações específicas ou tipos de solo onde as estacas helicoidais são especialmente recomendadas? As estacas helicoidais, elas vão ter um diferencial em relação às outras soluções, principalmente quando a gente fala de solos com baixa capacidade de carga. Por quê? O aço no Brasil é caro e o concreto no Brasil é abundante e a baixo custo. Então, se você está em regiões onde você tem um concreto disponível, onde você tem disponibilidade de mão de obra de uma maneira mais simples, de encostar um caminhão betoneiro ali no canto, em geral, ela vai ficar mais cara a fundação com estaca helicoidal. Mas quando você vai para situações de solos mais fracos, ela atinge grandes profundidades com baixo custo. Então ela consegue te levar até solos mais competentes com custo mais baixo do que outras soluções. Isso se dá naturalmente pelo diâmetro dela, pela geometria dela. As peças de estaca helicoidal, como eu comentei, para cargas de 70, 80 toneladas, elas vão ter entre 10 e 12 centímetros de diâmetro. Então é um diâmetro relativamente pequeno para uma capacidade de carga tão importante. Se você vai fazer um tubulão, você vai ter diâmetros muito maiores, ou mesmo outras soluções, você acaba colocando um peso muito maior e a estaca te dá esse benefício. O processo executivo da estaca helicoidal permite ser uma das opções a serem discutidas de forma até importante para reforço de fundação, locais assim de difícil acesso, onde uma Bobcat, um equipamento de menor porte, consegue entrar? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Obras com problemas logísticos e problemas de prazo, ela se posiciona super bem também. Então, se você tem uma região de difícil acesso, eu já cheguei a instalar estaca helicoidal com uma escavadeira flutuante, uma escavadeira anfíbia, no meio do rio, e você consegue executar estaca helicoidal. Claro que tem cuidados com corrosão, etc., mas você consegue fazer isso. Da mesma maneira, nós já instalamos estaca helicoidal em edifícios que tinham um pé direito de 2,5 metros, e nós conseguimos fazer um reforço na fundação daquele edifício, se utilizando dessa solução pela complexidade logística da obra. Era dentro de uma universidade, você não podia parar, você entrou com uma Bobcat pela porta, com as peças manualmente, e você consegue fazer esse reforço de maneira muito simples. E a parte de prazo também, recentemente nós fizemos um galpão na cidade de Guarulhos, 100% das fundações com estaca helicoidal. A obra já tinha um locatário interessado, tinha um prazo muito apertado. Com utilização de estacas helicoidais, nós conseguimos tirar 2,5 meses do cronograma de execução da fundação. Então voltou com a obra para o cronograma. Ela era um pouco mais cara comparando fundação com fundação, mas o encurtamento de cronograma foi extremamente vantajoso para o contratante. Vou voltar aqui, embora você tenha respondido, mas especificamente quanto à questão de reforço, a estaca helicoidal ela não causa vibração, impacto, enfim, conta um pouco desse processo de execução que ela... Exato. A estaca helicoidal, a instalação dela é feita por torque. Então a gente brinca que é uma parafusadeira gigante. Você está instalando um parafuso grandão ali no solo. Então você não tem problemas de ruído, você não tem problemas de vibração, você não tem problemas de retirada de elementos do solo e nem de uso de água, ou necessidade de uso de água. Então acaba se tornando uma obra muito limpa e uma obra muito rápida. É interessante contar isso. A Disney, os parques da Disney e Orlando, a grande maioria das fundações de brinquedos dele são feitas com estacas helicoidais. Nós estamos falando da Flórida, que é um grande pântano, um solo com a capacidade muito baixa. Então, ele traz uma capacidade importante, interessante, e ele consegue ser executado enquanto o parque funciona. Então, quando você vai para lá, você vê aqueles tapumes e a magia do parque continua acontecendo, por trás daquilo pode ter uma estaca helicoidal sendo instalada e que vai gerar um mínimo impacto na magia que eles querem entregar para o cliente. Então, Marcelo, quais são os principais desafios ou limitações encontrados ao trabalhar com estacas helicoidais? A estaca helicoidal, ela, como qualquer outro tipo de fundação, ela não é a 8ª maravilha do mundo, ela tem as limitações dela, você não vai poder usá-la para tudo. A primeira e mais importante dela, a estaca helicoidal, ela não consegue vencer rochas, matacões, ou o que quer que seja nesse sentido, ela não vai conseguir penetrar.
Então, solos muito compactos. E aí, quando a gente fala de muito compactos, claro que vai variar de areia para argila. Acima de 35 golpes, muito dificilmente a estaca helicoidal vai conseguir penetrar. Existem ferramentas específicas para você fazer um pré-furo e depois vir com a estaca helicoidal, mas foge do conceito de estaca helicoidal, que é trabalhar com solo natural no entorno dela. Então, a principal grande limitação está relacionada aos solos. Solos com capacidade de carga ou com SPT muito elevado, ou com presença de rochas, matacões, a estaca helicoidal não vai conseguir vencer. E o outro grande desafio do uso da estaca helicoidal, que acho que vale para todas as fundações no Brasil, é o controle tecnológico. Quando a gente fala de obras de linha de transmissão, voltando um pouquinho nesse assunto, são obras de logística muito complexas, são obras que você tem que vencer quilômetros e quilômetros, e é muito complicado vencer tudo isso, garantindo a qualidade no canteiro de obra, cada frente de obra. Então, pensando nisso, a Incotep foi buscar uma tecnologia no Canadá, que é um torquímetro digital. Esse torquímetro, ele registra todos os dados da instalação, ou seja, qual que era o ângulo de instalação, qual que era o torque, qual que era a velocidade, qual que era o giro, qual que era a geolocalização daquele ponto de instalação para trazer maior segurança para o mercado, para as concessionárias, para as contratantes desse tipo de solução. Então nós tivemos problemas no passado de pessoas que iam fazer a execução e não anotavam corretamente os parâmetros de instalação, que são muito importantes para garantir a performance da estaca helicoidal. Então nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil para nivelar e garantir que o que estava sendo especificado em projeto, o que estava sendo projetado para aquele empreendimento fosse de fato realizado. Uhum. Você comentou sobre a questão do torque, eu vou pular aqui e falar especificamente sobre o comprimento mínimo e o torque mínimo. São parâmetros que garantem o atendimento de carga de projeto. Exato. Pode detalhar como é feita essa análise, como é feito esse controle durante o processo de gravação das estacas helicoidais? As estacas helicoidais, ela tem 2 parâmetros básicos de finalização da instalação. É a profundidade mínima e o torque. Esses parâmetros, a profundidade mínima é para garantir que os parâmetros que você considerou no seu dimensionamento teórico, geotécnico, sejam atendidos e para garantir que aquele teorema de Boussinesq que a gente acabou de falar seja respeitado também. Então não adianta você ter helicoides muito próximo do nível do solo, que ele não vai conseguir distribuir a tensão ali e vai acabar perdendo performance a estaca helicoidal. Então o comprimento mínimo é dimensionado considerando esses dois parâmetros. Teorema de Boussinesq é o ponto zero, você tem que garantir que os esforços vão ser distribuídos no solo, vão ser absorvidos no solo, e o segundo, garantir os parâmetros de projeto. Então pode ser que você faça um projeto onde pelo teorema de Boussinesq, pela dissipação dos esforços, você deveria ter 5 metros, mas por condições de projeto você vai buscar 7 metros para garantir um peso de solo em cima disso, uma profundidade da hélice ou o que quer que seja. E o parâmetro de torque é a correlação existente entre o torque e a capacidade de carga. Então, toda instalação de estaca helicoidais deve atingir os 2 parâmetros, não é um ou outro, é um e outro. Então, os 2 parâmetros têm que ser atingidos. Essa medição do torque, ela é feita somente no final, ela é feita metro a metro, né? Você comentou sobre o sistema de adaptação lá da retroescavadeira, né? O rotor tem um torquímetro lá em cima também. Como que é feito? Que momento que ele vai cravando a estaca, em que momento que ele mede o torque, ou ele como eu comentei, metro a metro, enfim, e só confirma na finalização, né? Esse equipamento que nós trouxemos do Canadá, ele faz a medição a cada 1 segundo. Então ele é medido, a todo tempo ele é feito a medição, você fica com o celular próximo ali, via Bluetooth conectado com o aparelho, e recebendo as informações em tempo real, de qual torque que você atingiu, qual velocidade, qual giro, etc., pelo seu celular. Então, nesse modelo de equipamento, é feito a 100% do tempo. Quando não tem disponível esse tipo de equipamento, quando o cliente quer usar o equipamento que ele já tem, que é um modelo analógico, nesses casos, a medição mínima recomendada é a cada metro, para você garantir a evolução do torque. Porque não adianta nada você ter uma estaca helicoidal, vamos supor, ela vai descendo com um torque muito baixo, muito baixo. Lá embaixo ela entrou num solo muito competente e atingiu o torque de projeto naquele solo muito competente.
Mas se você não tiver uma evolução gradativa desse torque, fazendo uma analogia, basicamente você vai ter 3, 4, 5 hélices lá em cima sem nenhuma capacidade portante e uma hélice, que como eu falei agora há pouco, é a menor num solo muito competente. Então pode ser que aí vai ter um problema de execução. Então a evolução constante do torque é fundamental para a boa execução do projeto. No projeto, isso é especificado, qual que é a variação máxima permitida entre um metro e outro, ou quantos metros ou quantos tempos a estaca deve estar dentro de um torque de no mínimo X mil libras-pés ou X mil quilonewtons-metro. Uhum. Interessante. Essa associação do torque para a capacidade, previsão de capacidade de carga, porque o projeto deve ter uma previsão, claro, que se confirma com medições de torque. Como que vocês fazem essa correlação entre o torque e a capacidade de carga da estaca? Existem tabelas consagradas internacionalmente que trazem essa correlação entre esse torque e a capacidade de carga em função do diâmetro da estaca que você está utilizando. Mas nós temos a nossa tabela própria também, que já está correlacionada com a tropicalização disso e em solos tropicais especialmente. Né? Lá atrás a gente falou um pouquinho do início da estaca helicoidal sendo utilizada em portos e depois teve uma difusão muito grande dela ao longo da Guerra Fria, onde ela é utilizada para instalar antenas de transmissão, principalmente na Rússia. Então foi ali que se iniciou uma construção mais massiva dessa tabela de KT, essa tabela do coeficiente de correlação. Então não eram solos tropicais, pelo contrário, eram solos com características bem diferentes dos que a gente tem aqui. Então a gente pega um pouco dessa literatura internacional, principalmente o que Howard Perko tem, que é um grande professor dessa teoria nos Estados Unidos, e tropicaliza isso. A Incotep ela tem uma base de dados muito grande de estacas helicoidais instaladas em diversos tipos de solo, com correlação entre o torque e capacidade de cargas, ensaios que são realizados nessa estaca. Então a gente consegue ter o nosso parâmetro calibrado também. Uhum. Essa calibração, esse banco de dados, da Incotep, ela está associada a resultados de prova de carga estática ou né, enfim, formas de verificação da capacidade de carga. Né? Exato. Como comentei, a estaca helicoidal, ela não é normatizada no Brasil ainda. Nós estamos fazendo a revisão da 6122 e possivelmente essa estaca vai estar incluída na 6122, mas enquanto isso existem critérios diferentes de análise de capacidade de carga ou de necessidades de provas de carga estática serem realizadas nesse tipo de fundação. Como as concessionárias ou os EPCistas acabam reduzindo a quantidade de ensaios de sondagem que eles vão realizar na linha, eles acabam optando por aumentar a prova de carga estática, a quantidade de prova de carga estática que é realizada na linha e reduzir a quantidade de sondagens. O custo acaba fechando nesse sentido para eles e traz mais confiabilidade. Então, todas as fundações executadas com estaca helicoidal são ensaiadas hoje. No mínimo, uma estaca por bloco. Então, se você vai ter uma estaca única, naturalmente, você vai ensaiar 100%. Se você tem um bloco de 3, 4, 5 estacas, existe uma prática do mercado nacional de se ensaiar uma estaca por bloco. Então, a base de dados que a gente tem é muito grande. Uhum, perfeito. A gente acabou falando, já estamos conversando sobre estacas helicoidais, mas eu acho que cabe um pouco a gente detalhar, voltar um pouquinho e detalharmos, eu pedi para você detalhar o passo a passo da execução da estaca helicoidal, né? Para que o pessoal que está nos vendo, ouvindo, consiga entender esse procedimento, né? Certo. Então vamos lá. A estaca helicoidal, o primeiro ponto, naturalmente, é chegar com a topografia no local e identificar o ponto exato da instalação. Um ponto interessante da estaca helicoidal é que ela performa bem tanto horizontalmente quanto em ângulo. Então, no caso de torres de linha de transmissão, nós temos uma cultura no Brasil de se utilizar as torres estaiadas, que são aquelas torres que têm alguns cabos de estai, um em cada direção, 4 cabos de estai segurando essa torre para conter os movimentos dela. Então, quando uma estaca está sendo tracionada, a outra é aliviada e funciona assim o funcionamento. Então, para que você possa trabalhar 100% com cargas axiais, as estacas helicoidais são instaladas exatamente no ângulo desse cabo de estai, dessa cordoalha que vem da torre de transmissão. Então, primeiro ponto, você vai identificar o ponto exato com distância e ângulo que você vai instalar essa estaca helicoidal.
você vai vir com a sua seção guia, que é a primeira peça que é instalada, ela é sempre dotada de hélices, e você inicia a instalação da sua estaca helicoidal no solo com essa seção guia. A seção guia tem que comprimento? Para a linha de transmissão, ela vai estar relacionada ao equipamento de instalação. Como nós normalmente utilizamos reta escavadeira, ela vai ter em torno de 3,5 metros. Perfeito. Depois você vai adicionando extensões, que podem ser com hélices ou sem hélices. As extensões com hélice, em geral, para você resistir um esforço de 80 toneladas, 70 toneladas, que é o viável do ponto de vista econômico hoje no Brasil, você vai trabalhar com de 4 a 5, no máximo 6 hélices, a depender do seu tipo de solo por fundação. Então, você instala uma seção intermediária, sempre você começa com as hélices, porque é onde está a maior capacidade de carga, em geral vai estar em solos mais profundos. A não ser em projetos muito específicos, onde você tem uma camada de solo intermediário, um veio, alguma coisa, mas aí é outra conversa. Em geral, você vai instalando, você instala a primeira seção guia, vai conferindo o ângulo dela a todo ponto, que é ela que vai ser a lança disso, que vai garantir a angulação dessa estaca no final. Depois você começa a acoplar seções com hélice ou sem hélice para atingir a profundidade de projeto ou de torque. Acontece em campo uma variação muito grande entre o solo especificado em sondagem ou em projeto para o solo de fato encontrado. Então essa estaca, ela te dá a possibilidade de você fazer ajustes de maneira muito simples em campo. Então pelo SPT você olha e fala, isso aqui vai ter 10 metros de profundidade. Na hora que você começa a fazer a instalação, você, já estou com 15 e estou longe do torque ainda. E você vai adicionando seções até garantir aqueles dois parâmetros que a gente conversou, torque e profundidade, que aí já teria sido alcançado. E as seções lisas, elas vão ter comprimentos variáveis, justamente para facilitar a operação de campo. Vamos supor que você já está com um torque muito próximo do que você precisa atingir. Se você for entrar com uma seção lisa de 3 metros, 3,5 metros, você vai acabar gastando mais material que o necessário. Então você vai instalar uma pecinha de 1 metro, 1,5 metro, ou alguma coisa próximo disso, para que você consiga ser mais assertivo e não estar enterrando dinheiro ali. Claro. E sempre importante, né? Você interrompe a cravação quando atinge os dois critérios, não é um ou outro. Exato, né? Perfeito, são os dois comprimento critérios. Mínimo e torque mínimo. Exatamente. Tendo que observar naturalmente também o limite mecânico das peças. Você não pode, tem um mínimo e tem um máximo também, você não pode pôr no torque para atingir a profundidade, que você pode acabar tendo uma falha estrutural na peça, né? Então você tem que atingir também, respeitar o torque máximo. Quais são as seções das estacas helicoidais, seções comerciais que a Incotep fornece? A Incotep, ela tem um portfólio grande, justamente porque nós estamos fazendo um trabalho grande de popularização e de diversificação dos mercados onde a gente fornece estaca helicoidal. Então a gente tem estacas de 15 toneladas força, que vão ter um diâmetro de 48 milímetros, até estacas de 100 toneladas força, 88 toneladas força, que vão ter um diâmetro de 114,3 milímetros. E aí tem variadas espessuras de paredes, as nossas 100% tubulares, tubos sem costura, então varia nesse range aí, tem uma gama talvez de 10 ou 12 tipos de estaca nesse range aí para atingir diversos tipos de projeto. Interessante. Recentemente, acompanhamos aqui em Balneário Camboriú uma prova de carga estática que atingiu um carregamento superior a 1.000 toneladas, na qual todo o sistema de reação foi concebido em estacas helicoidais. Você tem acompanhado a aplicação de estacas helicoidais e sistemas de reação de prova de carga estática? Qual a sua avaliação sobre esta aplicação? Sem sombra de dúvidas. A utilização de estacas helicoidais para prova de carga estática tem se popularizado numa velocidade vertiginosa no Brasil. E as vantagens delas são incríveis, porque você consegue dimensionar a sua fundação, suas estacas de reação para trabalharem sempre na fase elástica do material. Então você não leva esse material até a plastificação e quando você finaliza aquela prova de carga, você consegue retirar essa estaca e utilizá-la novamente em outro projeto. Então tem uma redução de custo e um ganho de velocidade incrível com esse tipo de solução. Você não tem que esperar cura de concreto, você não tem que esperar cicatrização do solo, você consegue fazer um carregamento imediatamente após a instalação dela
e com alto índice de eficiência. Você correlaciona o torque com a capacidade de carga, então você tem uma garantia também que você não vai perder a sua prova de carga, que tem custos muito altos. Então, assim, é uma solução que tem se popularizado e que tem trazido ganhos incríveis para o mercado. Marcelo, você pode comentar sobre o afastamento mínimo entre estacas helicoidais para que uma não interfira no desempenho da outra? Aqui nós vamos seguir a mesma metodologia que a gente faz para o espaçamento das hélices. Você tem que respeitar o distanciamento entre elas para que a área de atuação de uma não influa na área de atuação da outra. Lembrando que a área de atuação da estaca helicoidal é lá embaixo na hélice. A carga dela vai ser dissipada lá embaixo na hélice. Então você tem que fazer a projeção dessa estaca no comprimento mínimo e aí sim definir quais são os parâmetros ou espaçamentos mínimos que você tem que considerar para essa estaca helicoidal, para esse bloco com estacas helicoidais. Legal. A gente estava comentando antes da gravação sobre os elementos, você comentou como é que é, os elementos... As terminações. As terminações das estacas helicoidais. Pode falar sobre esses elementos, terminações? Essa é uma das grandes vantagens, na minha opinião, da estaca helicoidal também, porque você consegue fazer elementos de terminação industrializados e executar a sua fundação 100% sem concreto. Então, inclusive, hoje nós já temos vários casos de blocos metálicos que substituem os blocos de coroamento em concreto e que ali você coloca 100, 200, 250 toneladas, nós já temos casos no Brasil, de blocos metálicos com 200, 250 toneladas aplicadas nele. Então, a estaca helicoidal ela te dá uma flexibilidade para você trabalhar sempre com elementos de ligação otimizados. Então você tem elementos de fundação projetados para prova de carga, como a gente acabou de citar, que vão se conectar com a viga e dar uma agilidade na montagem. Nós temos elementos para as estacas a tração, onde você vai ter um elemento que vai puxar, é como se fosse um olhal ali para fazer a conexão com a fundação, e temos blocos ou capacetes quando você vai usar elementos a compressão. Além das questões de terminações especiais, quando, por exemplo, nós vamos falar de blocos de reforço de casa, você tem algumas peças que você coloca ali, reforço de estrutura, elementos muito simples que você conecta a estaca helicoidal diretamente na estrutura, reduzindo a necessidade de controle em campo. Marcelo, referente à aplicação, a gente vê a aplicação de estacas helicoidais em elementos de compressão, como fundação de compressão, como elementos de tração. Há alguma diferença na especificação da estaca helicoidal para essas duas aplicações? Não, exatamente a mesma coisa. A flexibilidade que a estaca helicoidal te dá é incrível. Então você consegue ter uma solução padronizada para a obra, onde você vai mudar naturalmente o torque ou vai mudar a profundidade em função da carga que está atuando nela, mas com o mesmo elemento de fundação. Então isso traz grandes vantagens para a obra. Marcelo, você pode compartilhar algum caso de obra em que o uso da fundação helicoidal foi fundamental para o sucesso do projeto? Eu acho que, de uma maneira geral, as obras de linha de transmissão, hoje eles contam com a estaca helicoidal como uma solução crucial para a viabilidade dela. Por todos aqueles temas que nós já conversamos de logística, de obra móvel, a estaca helicoidal tem se tornado uma solução crucial. Eu cito em específico uma obra que nós fizemos ano passado numa vila, uma vila quilombola às beiras do rio Amazonas, que, como uma parte da compensação da execução da linha de transmissão naquele tramo, foi combinado que seria construída uma escola para a comunidade que estava ali à beira do rio Amazonas. Então, era uma obra extremamente complexa, a gente estava numa área de inundação, uma área que a variação do nível do rio Amazonas ali, ele ia de ficar seco, como foi o período onde a gente fez a execução, até uma cobertura de 5 metros. Então a variação do nível ali era absurda. Então nós conseguimos desenvolver uma obra com estaca helicoidal preenchida para fazer um fuste mais largo para combater a movimentação que teria ali, para combater os efeitos dessa variação na obra quando ela já estivesse concluída. E foi fundamental, era a única solução que nós tínhamos de fato para executar aquele tipo de obra, e teve um sucesso incrível, uma agilidade muito legal. A gente tem usado, tem casos que fundação de edificações, mesmo em hélice contínua,
em que se identificou algum problema em que o equipamento já foi desmobilizado. Exato. Né? E aí precisou fazer um reforço e a gente tem utilizado estacas helicoidais como elemento de reforço para outras soluções de fundação que foram implementadas na obra, e ela tem se dado uma solução interessante. Exato. Pelas facilidades que você comentou de execução, acesso. Exato. E nesse caso específico que eu citei agora, por exemplo, todas as casas da região eram casas de ribeirinhos, de pescadores, então você não podia entrar com batistaca, você não podia entrar com grandes equipamentos, você não conseguia levar concreto até lá. Então, esse tipo de casa, a mobilização de um equipamento de grande porte, como você comentou, de hélice contínua, de batistaca, estaca raiz, o que seja, é muito caro. E a estaca helicoidal vai muito bem nesse tipo de projeto. Legal, obrigado. Né? Vamos seguir. Como você vê a evolução tecnológica e de mercado para as soluções de estacas helicoidais no Brasil? Eu acho que não só para estacas helicoidais, mas para a geotecnia como um todo, eu enxergo um caminho de automação, um caminho de maior controle, de embarcar tecnologia nas execuções civis que a gente está fazendo. Eu acho que é uma necessidade a gente começar a embarcar um pouco mais de tecnologia na nossa construção civil e, em específico, na nossa geotecnia. Então, eu vejo com grande otimismo, com grande potencial a gente iniciar essa automação, essa embarcação de tecnologia, como o caso do torquímetro que eu citei agora há pouco, como o caso das cordoalhas montadas que a Incotep desenvolveu, onde a gente consegue em fábrica fazer a montagem da estaca, do tirante de cordoalha e levar ele já finalizado para a obra. Então você não tem que fazer montagem, você não tem que colocar amarração de trecho livre, você não tem que fazer nenhum tipo de customização na obra, você já está com o furo pronto, você recebe a cordoalha em rolo e coloca ela no furo. Então isso traz um controle, a gente vê aberrações aí pelo campo, gente amarrando garrafa PET na ponta do tirante de cordoalha para ser a ponteira, arames, enfim, diversos tipos de coisas na montagem da cordoalha em campo, e trazendo isso para um controle industrial, a gente traz uma confiabilidade muito grande. Então a gente tem o espaçador que dá o recobrimento exigido por norma, a gente tem os batentes que vão se abrir exatamente na direção necessária da injeção da cauda. Enfim, esse tipo de embarque de tecnologia eu acho que é o futuro. Você trazer mais controle, você trazer mais segurança de fato para o que está sendo executado. Perfeito. Na sua visão, qual a sua visão sobre os desafios e oportunidades para a engenharia geotécnica nos próximos anos? Eu acho que a engenharia geotécnica ela tem desafios cada vez maiores. Nós estamos vendo os solos próximos das cidades, os solos bons que a gente chama já foram utilizados. Agora está sobrando os solos de mais baixa competência, ou solos mais complexos de serem executados, seja por questões logísticas, por questões de carga, e os edifícios cada vez mais altos. Não existe exemplo melhor do que aqui em Balneário, cargas extremamente elevadas, cargas concentradas, então tem grandes desafios para a gente no mercado de geotecnia. Eu acho que esse é o futuro, a gente desenvolver tecnologias que tenham maior capacidade de carga, maior controle tecnológico e uma execução mais simples. Eu acho que é para isso que a geotecnia caminha. Perfeito. Como você acha que o setor pode atrair mais estudantes e jovens engenheiros? Essa é uma pergunta complicada, vai ter um monte de gente bravo comigo aqui. Mas assim, eu acho o setor de geotecnia um setor muito conservador, um setor muito fechado. Você vai nas feiras, você vai nos eventos, são sempre as mesmas pessoas, uma quantidade muito pequena de pessoas, e o conhecimento fica restrito nessas pessoas. Então, assim, eu acho de uma inteligência, de uma capacidade incrível esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, de chamar as pessoas para conversar, de fazer um bate-papo, de compartilhar conhecimento. Isso é uma coisa incrível. Eu acho que essa é a primeira etapa do que a gente tem que fazer, é difundir o conhecimento que a gente tem, compartilhar com todo mundo um pouquinho do que cada um conduziu para formar uma nova geração. E essa geração, ela que vai mudar, é tudo isso que eu comentei de embarcar tecnologia. A gente tem a cabeça meio dura para isso, às vezes a gente não consegue enxergar tudo que tem de inteligência artificial, tudo que tem de inovação no mercado. Então eles vêm com uma cabeça muito mais fresca para isso, com uma capacidade de enxergar coisas que para a gente são muito difíceis e para eles é muito óbvia.
Então, esses eventos de compartilhamento de conhecimento, para mim, é o grande ponto que a gente usa para atrair essas pessoas para cá. A Incotep ela tem um programa que chama Portas Abertas. A gente recebe projetistas, clientes, executores, concessionárias, fiscais, estudantes dentro da nossa fábrica e passa um dia inteiro discutindo com eles. Numa parte da manhã a gente discute o aspecto teórico, discussão de normas, procedimentos de especificação, de projeto, e na parte da tarde nós vamos rodar a fábrica para eles verem de fato como é executado o material, como é fabricado o material, e no final do dia nós vamos para o nosso centro de teste, onde a gente consegue simular em campo e fazer proteção, fazer a incorporação de carga dentro do nosso centro de teste. Então é um evento muito interessante justamente nesse sentido, de tentar nivelar o conhecimento técnico. A gente vê uma demandada de profissionais do mercado e um conhecimento ficando muito atrelado a eles. Então, boa parte das dificuldades que a gente vê em obra estão relacionadas a isso. Então, a gente criou esse programa justamente para difundir o conhecimento no mercado. É super interessante e já aproveita para ficar o convite aqui para quem tiver interesse, quem quiser fazer esse bate-papo com a gente lá. É um dia, nossa sede fica em Guarulhos, é muito rico, eu acredito que pode... E é uma troca, na verdade, porque às vezes as pessoas vão com vivências, com experiências, a gente leva outras e a cada dia mais esse projeto nosso vai crescendo, vai evoluindo. É bem legal. Que massa. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi uma conversa rica em conteúdo, visão de futuro, né? Tem algum recado que gostaria de deixar para quem está começando agora na área de geotecnia? Algum livro, artigo, alguma experiência na sua trajetória que te marcou e que você também recomendaria? Cara, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, compartilhar um pouco de tudo que a gente já viu nesse mercado. Foi um enorme prazer, estamos sempre à disposição. Com relação a uma conversa com a nova geração, com quem está ingressando no mercado, a única coisa que eu posso dizer é busquem sempre estar atualizados. O conhecimento que vai fazer vocês progredirem na carreira, é o que vai fazer a diferença no mercado. Então, seja através de podcasts como esse, através de livros, através de congressos, através de conversas que são super ricas sempre quando a gente encontra com parceiros do negócio, cada um encontra seu meio, mas busquem sempre estar atualizados. Isso é o mais importante, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado, um prazer. Até logo. Prazer.